Bom dia, alunos do primeiro ano. Hoje eu vou já começar a passar as instruções do que nós vamos trabalhar agora no segundo trimestre, né? Então, aquela questão do meio ambiente, aquela disciplina eletiva, nós encerramos no primeiro trimestre. Agora, no segundo trimestre, nós vamos trabalhar, então, cultura, música e indústria cultural, tá? Então, esse vai ser o tema do segundo trimestre de 2020 para os primeiros anos do ensino integral, tá? O que nós vamos estudar? Então, a disciplina tem como preceito uma análise mais aprofundada da produção cultural contemporânea brasileira, principalmente no que diz respeito à música, de forma que todos apresentem suas preferências musicais. Ou seja, nós vamos trabalhar, então, análises de música, de letras de música, de ritmos musicais, tá? A disciplina vai buscar entender quais elementos e quais características culturais enredam o cenário musical no Brasil, permitindo uma avaliação sobre os discursos que estão presentes nas produções culturais. Vocês vão entender isso mais ao longo da disciplina, tá? Hoje eu estou fazendo uma apresentação. O que nós vamos estudar? Conceito de cultura, a cultura como juízo de valor e como produção social. Lembrando que quem produz cultura são só nós, os humanos, né? O comportamento social em relação a essas culturas, a essas músicas, a essas produções. Som e música no Brasil. O papel da música na formação do cidadão e análise de letras de música, como eu já mencionei, tá? Para início de conversa, então, vale a pena novamente nós falarmos o que é cultura, né? Porque a gente vai trabalhar a cultura, mas é importante que a gente saiba o que é cultura. Resumidamente, a palavra cultura tem diversas origens e usos. É por meio da cultura que buscamos soluções para nossos problemas cotidianos, interpretamos a realidade e produzimos novas formas de interação social. A maneira pela qual estruturamos nossa economia, política, normas, valores, enfim, nossas ações sociais. Então, como eu disse, essa é uma forma resumida, né, um conceito resumido do que é cultura. A cultura ela tem inúmeros conceitos, inúmeras ideias, né, acerca da cultura. Então, principalmente o modo com que nós estruturamos nossa economia e nossa política. Nós vivemos uma economia política democrática, né? Isso também tem a ver com cultura, né? As normas, os valores, tudo que a gente faz tem a ver com a nossa cultura e é isso que a gente vai trabalhar. Vale ressaltar que a construção da cultura não ocorre de maneira harmônica e igualitária. Ela é marcada por conflitos e relações desiguais entre grupos, entre os diversos grupos humanos. Cada grupo humano constrói sua visão de mundo com base em contextos históricos e práticas sociais específicas. O que isso significa? Que por vezes, né, a cultura ela também gera guerras, ela gera conflitos, ela não é construída harmonicamente dentro de seus países, dentro de sua localidade geográfica, não. A cultura, ela, por vezes, ela pode gerar, assim, muitos conflitos e muitas mortes também, né? A gente tem exemplos aí, a guerra entre palestinos e israelenses é um exemplo de, né, a cultura religiosa, por exemplo, dos muçulmanos contra a cultura religiosa dos judeus, e isso gera guerras, e a gente tem, assim, inúmeros exemplos ao longo da história no mundo, tá? Estudar cultura sem falar do etnocentrismo também não dá, né? Então, assim, eu vou dar um conceito bem básico mesmo do que é o etnocentrismo, ele pode ser mais destrinchado ao longo dos estudos na disciplina, tá? Então, o etnocentrismo, para quem não sabe, é a rejeição às práticas culturais e aos grupos ou indivíduos que as praticam, diferentes das culturas dominantes, que tem sido uma constante em quase todo o mundo. Então, o etnocentrismo é a não aceitação, né, da cultura do próximo, dos costumes do próximo, tá?
E esse próximo, ele é aquele cidadão, por exemplo, eu vi assim, muito a prática do etnocentrismo, né? Quando eu trabalhava ali em Londrina, no centro de Londrina, que tem muitos refugiados, né, que estão ali na região, principalmente da Síria, tem alguns sírios ali também, e o pessoal assim falando que eles são até haitianos também, que eles estão vindo para cá, eles estão querendo tomar um emprego das pessoas, e não é bem isso, né? É a não aceitação que são refugiados, tá? Então, etnocentrismo é a visão de mundo característica de quem considera sua cultura e seu grupo étnico mais importante que os demais, né? Apontar, por exemplo, a minha cultura como melhor que as dos demais, né? Isso é uma prática de etnocentrismo. Só lembrando que está na Constituição, eu não coloquei aqui porque a gente vai destrinchar melhor isso mais para frente, que isso é crime, né? Isso gera crime também, tá? Isso é cabível de pena, né? Cabível de julgamento, tá? Estudar cultura, sem falar de ideologia, também não dá. Então, a ideologia, resumidamente, ela pode ser compreendida como um conjunto de visões de mundo produzidas por determinados grupos sociais, propostas como modelos destinados a orientar as práticas de outros grupos ou da sociedade na qual se inserem. Em sociologia, a gente trabalha muito a questão da ideologia, né? Tem até uma música do Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver. E não é nesse sentido, só nesse sentido que a gente vai estudar a questão da ideologia, tá? A gente vai estudar uma questão mais ampla, né? A gente, nos últimos tempos, ouve-se muito falar a respeito da ideologia, é porque a ideologia de esquerda, a ideologia de direita, o termo ele abrange muito mais que apenas essa questão política, né? De direita e de esquerda, tá? Então, por isso que nós vamos, é preciso desmistificar muito essa questão da ideologia também, que é o que nós vamos, é uma das propostas dessa disciplina. Voltando na cultura, a cultura é a produção humana e não pode ser hierarquizada. Então, a cultura não existe uma melhor, uma pior, uma que foi criada antes, por isso ela é melhor, né? Isso daí é uma visão, na época do Brasil colonial, por exemplo, que os europeus achavam que a deles era melhor, a religião deles era melhor do que, por exemplo, a dos índios que já moravam aqui, né? Então, ela não pode ser hierarquizada, pois não é possível justificar qual seria o padrão cultural a ser tomado como critério de diferenciação. Então, não existe uma cultura padrão que a gente pode falar, essa é a melhor, isso não existe. Dizer que determinada prática cultural tem mais valor que a outra é afirmar o etnocentrismo. Então, afirmar que isso daí veio à tona, principalmente agora na época do coronavírus, né, que muita gente estava falando que o vírus ele veio do morcego, um humano, um chinês comeu o morcego. Isso não foi provado ainda, né? Mas mesmo que fosse, né? Esse é o tipo de alimentação que eles têm lá na região deles. Os vietnamitas comem cachorro, a gente come vaca, come boi, né? Então, isso não seria um padrão. A gente falar assim que comer a carne de vaca, por exemplo, é melhor do que comer a do morcego, a do cachorro, a de outro animal, isso é praticar o etnocentrismo. Por quê? Eles não são animais do mesmo jeito? Então, assim, essas práticas culturais, elas não devem ser tomadas como exemplo só porque nós a praticamos, nós somos melhores que eles ou outros povos, tá? Então, sendo assim, podemos afirmar que a cultura possui diversas faces, realmente. Então, a partir desses exemplos, né, simples exemplos que eu dei, a gente pode afirmar, então, que a cultura ela possui diversas faces. Como proposta de atividade dessa videoaula, né, considerando esses leves conceitos, breves conceitos de cultura, etnocentrismo e ideologia, escolha uma música e um filme de sua preferência para analisar. Então, essa escolha vai ser a critério de vocês. Eu não vou interferir na escolha. Se alguém quiser escolher uma música de funk, pode escolher. Se alguém quiser escolher um filme
de super-heróis, pode escolher, fique à vontade também. O exemplo que eu estou dando aqui é uma análise a respeito de uma série que passava nos anos 90, chamada Barrados no Baile, né, que era uma série de grande sucesso. Eles retratavam jovens que estavam no ensino médio ainda, mas eles tinham um carro, dirigiam, moradores de Beverly Hills, né? Qual que é a ideologia por trás dessa série que fez o maior sucesso, fez parte da adolescência de muitos, né? Dos pais de vocês, por exemplo, da minha adolescência. O viés ideológico por trás dessa série, não só dessa série, mas como da maioria dos filmes norte-americanos, é que eles passavam esse viés ideológico do estilo de vida americano, né? Porque a gente sabe que hoje, até hoje em dia, né, 30 anos depois, ter jovens que dirigem, menores de idade, que vão para o ensino médio, levam essa vida tão liberal, né? Eu lembro que os personagens principais, eles tinham romances, dormiam juntos em casas maravilhosas, né? E isso era uma forma de tentar passar o estilo de vida que naquele tempo, naquela época e até hoje, os americanos queriam ditar para o mundo, mostrando que é possível, por meio do consumismo, né, você possuir tudo aquilo que os jovens possuíam, os pais dos jovens também, muito bem, pessoas muito bem colocadas no mercado de trabalho, por exemplo, né, e entre outras coisas também que aparecia na série, marcas de carros, marcas de roupas, né, e isso virava uma febre mundial, porque essa série fez um maior sucesso. O que eu quero como proposta é que vocês façam a escolha de vocês, façam a análise de vocês. Eu fiz a minha escolha, dando como exemplo, então vocês vão fazer uma outra escolha também. Vocês vão escolher um filme para fazer, uma série, se vocês preferirem, né, para pesquisar, para escrever a respeito do viés ideológico que há, né, por trás verdadeiramente dessa produção. E a outra que eu coloquei, né, eu poderia ter pensado outra, mas no momento não me veio na cabeça. A febre também que virou essa música, né, muito conhecida do Camaro Amarelo, a fábrica, né, a produção não do Camaro em si, mas o que girou em volta, né, economicamente, do lançamento, do sucesso dessa música, coisa estupenda, foi um fenômeno realmente no Brasil, né? Até eu também tive que comprar uma miniatura de Camaro Amarelo para o meu filho e ficou durante mais de um ano, né, o sucesso, isso aqui virou um hit nacional. A música que falava mais ou menos assim a respeito da ostentação, né, de um rapaz que era pobre, de repente ficou rico, comprou um carro que era um sonho de consumo para todo mundo. Então, o viés ideológico por trás dessa música, sim, a Chevrolet com toda certeza passou a patrocinar a dupla sertaneja, assim como também as fábricas de souvenirs, de brinquedos, não é? Então, existe todo um viés ideológico, cultural também por trás dessas produções. A análise que eu escolhi foi essa e eu espero que vocês escolham a de vocês. O que vocês vão fazer na atividade? Vocês vão escrever a respeito do filme, da música que escolheu, apontando de que maneira as classes dirigentes utilizaram-se ou utilizam-se do controle ideológico da música ou do filme que escolheu. Principalmente para quem escolheu um filme americano, por exemplo, vai se deparar com um forte, né, controle ideológico ali por trás. Reparem que no mais simples dos filmes eles aparecem carros, por exemplo, da GM, né, que é uma marca americana, caminhonetas, né, ou até mesmo você pode até passar despercebido, mas você tá vendo o que o ator principal, o que o mocinho do filme, a mocinha, eles estão ingerindo, eles estão usando, né? Então, quais são? De qual filme vocês estão falando e qual que é esse controle ideológico? Existe esse controle ideológico por trás
desse filme. Então, é esse tipo de análise que eu vou querer que vocês façam. Pode ser um filme que vocês já tenham assistido, não precisa assistir um outro filme. Se alguma coisa ficou marcada na sua cabeça a respeito dessa análise, você também pode estar colocando. Quais características você ressaltaria para justificar a resposta anterior? Então, o que você viu? Em qual cena? Será que essa cena realmente existiria dentro do filme? Se é um filme adaptado de um livro, por exemplo, no livro, será que há essa passagem realmente? Seria necessário fazer essa amostra, né? Isso daí é uma análise, então, que eu gostaria que vocês fizessem, tanto do filme quanto da música também, tá? Pode ser uma música nacional, pode ser uma música internacional, que vocês saibam a tradução, tá? Pode assistir o clipe da música, por exemplo, tem muitos clipes de música aí que mostram também esse viés ideológico, esse controle ideológico, mostrando imagens, né? Pessoas muito bem-sucedidas. Tem um filme, eu não vou lembrar agora o nome desse filme, né? Logo no início já mostra Manhattan, né? Por cima, aqueles prédios imensos, aquele grande centro econômico dos Estados Unidos. Aquilo é para mostrar para o mundo, né? O poderio econômico que eles têm e as imensas construções que eles fazem, né? Isso também é de uma certa forma, um controle ideológico para mostrar quem tem o poder. Essa atividade ela deve ser postada até o dia 5 de junho. Então, ela valerá as presenças da semana 1 a 5 de junho, tá certo? Nós encerramos, então, o primeiro trimestre com aquele trabalho trimestral que vocês fizeram, que era de sorteio, que eu fiz um sorteio aleatório, né, com os temas para ser desenvolvidos. Este, então, ele valerá presenças, então, do dia 1º ao dia 5 de junho, que já é segundo trimestre, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode postar lá no Google, abaixo dessa postagem, tá? Que eu vou estar respondendo, tá certo? Ou também pode me chamar no privado, no WhatsApp, que eu também vou estar respondendo as questões. Então, é para ser feita no caderno, como vocês vêm fazendo, né? Tirem a foto, eu escaneio e mandem, enviem lá no Google para valer, para computar tanto a presença quanto nota depois. Tá certo? Então, essa vai ser a primeira atividade do segundo trimestre, é o que nós vamos estudar. Cultura, indústria cultural, produção cultural, ideologia, tá certo? Então, por hoje era só isso, tá? Aguardo as atividades de vocês.